Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João, e bom dia, amigos ouvintes da Showtime. Tudo bem com você? Eu estou bem, graças a Deus. Tirando uma pequena tosse, eu estou bem, graças a Deus. Odair Batista já está com você e ele não pode se esquecer que nós estamos com 0,5 kW na ponta do bambu, falando para o centro e cochichando para os bairros, né? Pois é, exatamente, né? Então, o meu convidado dessa semana tem o seu nome muito ligado ao humor na história recente do rádio. Então, ele é integrante do mitológico Show de Rádio, apresentado por emissoras como Jovem Pan e Bandeirantes, programa idealizado por Estevan Sangirardi, que satirizava não apenas o futebol, mas a mídia como um todo. E além disso, dentro do Show de Rádio, conforme você até fez essa brincadeira, essa citação, ele criou um quadro que transcendeu a história do programa, que é a Rádio Camanducaia. Além de ser uma homenagem bem-humorada às emissoras de rádio do interior, esse quadro falava também da vida do interior. E, além disso, o Odair Batista é uma das vozes mais requisitadas da publicidade brasileira. Bom dia, Odair Batista. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Rodney. É com satisfação que a gente acorda cedo num sábado desse ensolarado. Ainda bem que está ensolarado, né? Para bater esse papo com vocês, e obrigado pelo convite e à vontade eu gostaria de conversar quantos minutos vocês quiserem. Só que não passa de 12, tá? Tá bom. Pois é, Odair, quando você criou a Rádio Camanducaia, você imaginava que ela fosse ficar no imaginário do ouvinte do rádio? E eu digo isso até porque aquelas reprises que o Milton Neves veiculava toda madrugada na Rádio Bandeirantes, no terceiro tempo, fizeram com que você criasse quadros inéditos posteriormente para esse programa. Você já está perguntando, né? Isso, exatamente. É o seguinte, eu não estou ouvindo você muito bem. Tá, o pessoal, acho que da técnica deve aumentar o meu retorno. Vamos já. Aumentar você, né? Porque... mas você me perguntou... você imaginava que a Rádio Camanducaia fosse ficar no imaginário dos ouvintes, fosse permanecer, porque muitas pessoas, quando falam de humor de rádio, se referem à Rádio Camanducaia com muito carinho. Você imaginava que ela fosse deixar essa memória nos ouvintes? Olha, foi interessante quando eu criei a Rádio Camanducaia, na década de 60, mas ela estava só, vamos dizer assim, embutida. Ou seja, eu não tinha colocado no ar ainda, porque era uma brincadeira que eu fazia com o pessoal nos estúdios onde eu fosse gravar, né? Então, é o seguinte, isto aconteceu, eu vou dizer como é que foi que surgiu, né, a Rádio Camanducaia. Eu indo a Poços de Caldas, eu passando por Campinas, eu vi um caminhão vendendo a água, né? E nada mais, nada menos de água Camanducaia. E esse nome ficou, sabe, impregnado assim. Eu achei muito, muito interessante, muito, muito sonoro, e surgiu aí a ideia de se fazer uma rádio imitando aqui as rádios do interior, naquele tempo, né? Porque hoje não existe mais isso. São rádios que não tinha todo o problema de transmissão, faltava um locutor, etc. Tal. Então, aqueles problemas, eu fui, a cada estúdio que eu fosse, eu começava a fazer. Essa é a rádio difusora de Camanducaia, transmitindo quase em ondas médias, falando para a cidade e cochichando para o interior, diretamente dos seus estúdios. Largo da Matriz 54, Fundo Sobrado Amarelo. Então, em todo estúdio que eu fosse, ou mesmo agência de comercial de publicidade, eles pediam para eu falar isso. Afinal de contas, o que é isso? Então eu disse o seguinte, eu acho que, como eu comecei no interior, em Poços de Caldas, né? A gente naquele tempo ouvia-se muito rádio ali da região, e eu imaginei que todas as rádios pequenas havia problema de transmissão, havia problema de locutores, etc. Tal. Com isso tudo eu formei, né, na minha imaginação,
E mesmo assim pegando também o famoso Largo da Matriz, que eu imagino que toda cidade, não só de Minas, como vamos citar aqui São Paulo, Minas, tem o Largo da Matriz como a parte principal da cidade, e o comércio naturalmente fica ali, né, ao lado da igreja, no caso. Então, em Camanducaia, depois eu vim conhecer a cidade de Camanducaia, lá não tem o Largo da Matriz. Existe a Matriz, lógico, tem uma avenida grande, né? Sem abraçar a igreja. Então o meu Largo da Matriz foi justamente abraçando a igreja, porque o comércio era todo ali, né? E foi mais ou menos isso que ocorreu quando surgiu a Rádio Camanducaia. Odair, a Rádio Camanducaia, ela hoje ela não está mais no ar em nenhuma emissora de rádio. Você acha que esse quadro de humor, esse tipo de humor que você faz, teria espaço no DAIO nos dias de hoje? Eu acho que sim, viu? Porque é uma coisa assim que eu no início, antes de conhecer a cidade de Camanducaia, eu imaginava que fosse, não sei, um nome, né? E depois eu vim saber que realmente existia a cidade de Camanducaia. Então, eu acho o seguinte, que vamos dizer sucesso, não gosto de falar sucesso. O motivo da audiência da Rádio Camanducaia através da Rádio Jovem Pan, no início, quando eu lancei em 71, é porque naquele tempo a equipe da Rádio Jovem Pan era a melhor equipe de futebol. E se tratando disso, o que acontece? A audiência era sensacional. E quando surgiu lá dentro do programa do San Girardi, do show de rádio, a Rádio Camanducaia, eu imaginei o seguinte, porque eu imagino que São Paulo tenha, a maioria deve ser do interior e tem descendência, né? Do interior de São Paulo ou de Minas, enfim. E todo mundo conhece o Largo da Matriz, conhece as lojas interessantes e tal. Agora, só para dar um tom assim de humorismo, eu então criei os textos de comerciais, mas não é um texto normal, né? Não é um texto que você fale, compre na farmácia porque lá o seu Sebastião vende mais barato, tal, não. Eu tinha que fazer aí, baseando aí nesse texto, o humorismo. Mas um humorismo que eu digo que é um humorismo sadio, sabe? Sem apelação, sem nada. Então eu acho o seguinte, que através desse pensamento meu, que todo mundo aqui de São Paulo, a maioria é descendentes ou é do interior, né? A maioria é do interior. Quando surgia a Rádio Camanducaia falando para a cidade, cochichando para o interior, todo mundo se posicionava ou se voltava à sua cidade natal e falava, puxa vida, é isso mesmo, tal. Então, eu acho que esse aspecto foi que deu uma audiência razoável à Rádio Camanducaia, e dentro do show de rádio, que já tinha uma audiência sensacional por causa também do futebol e por causa da equipe que era ali estreando o Osmar Santos e toda aquela equipe, o Garsug, etc. Esse pessoal todo que passou e trabalhava tão bem e até hoje são reconhecidos. Odair, eu lembro de ter ouvido e lido entrevistas antigas suas em que você falava que você era ouvinte da Rádio Nacional, a famosa Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que influenciou aí uma geração de brasileiros, né? E a Rádio Nacional tinha programas de humor como o Balança Mas Não Cai e a PRK-30. Até que ponto esses programas serviram de influência para o trabalho humorístico que você desenvolveu depois? É mais ou menos isso. A única coisa que é lógico, no fundo, como diz lá na minha terra, no meu cérebro, eu tinha essa audiência da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, mas a única coisa que me prendeu bem sobre esse aspecto não foi tão a
parte, sim, lógico, o humorismo, eu ouvia a Balança Mas Não Cai, como é que é o nome dele? Aquele PRK-30, certo? Então, lógico, daí eu acho que deu, assim, no meu cérebro, a gente pode dizer que fosse assim, não uma cópia, mas uma influência, talvez. O que é que a gente pode dizer? Uma influência. Isso, uma influência. Então, eu acho que essa parte de textos, por exemplo, em se tratando... voltando à audiência da Rádio Nacional, o que me influenciou bastante mesmo, que eu digo, eram os locutores comerciais. Os locutores, é interessante porque a maioria era gaúchos. E uma voz bonita, e não tinha, é engraçado, os locutores daquela época, trabalhando na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, eles não tinham sotaque carioca. Não tem nada a ver com sotaque carioca, que é lindo. Mas, assim, a locução era interessante, sabe? Eu vou dar um exemplo para você de um locutor daquela época, num anúncio que hoje não tem mais, lógico, porque senão eu estaria fazendo comercial, mas tudo bem, né? Você concorda, Rodney? À vontade, por favor. Então é o seguinte... Se quiser fazer comercial, fique à vontade. Aqui não tem esse problema, não. Depois eu pago, tá? Não, fica tranquilo. Ok. Então é o seguinte, os locutores da Rádio Nacional, só o prefixo da Rádio Nacional era lindo, né? Rádio Nacional, Rio de Janeiro, Brasil. Atenção para a hora certa, oficial, hora ômega, no Rio de Janeiro, 12h55. E aí anunciava o repórteraço. Depois, então, vinha uma das propagandas, né? Você sabia porque a pasta dental Philips era a única que contém o genuíno leite de magnésio de Philips? Por isso, neutraliza verdadeiramente a acidez bucal, que é a principal causadora da cárie. Mude para melhor. Mude para a científica pasta dental Philips. Então, esse tipo de propaganda era falado, né? Era bonitinho, né? Não era... Você sabia que a pasta dental... Entendeu? E aí foi assim que eu peguei também a influência de locução, inclusive com o Repórter Esso. Eu falo isso para você porque daqui a pouco eu digo sobre a Record. No Repórter Esso eu ouvia todas as edições, porque era hoje um jornal nacional, você tinha que assistir a ouvir, né, no caso. Então tocava-se o prefixo e o Heron Domingues dizia assim: prezado ouvinte, boa tarde. Que fala o Repórter Esso, o testemunho ocular da história, apresentando as últimas notícias da UPI, Londres. O centro do comércio do café contou hoje o tipo 7 disponível a 58 cruzeiros os 10 quilos, mercadoria ensacada. E atenção para a nota final: Paris. E aí então dava a nota final que eu não lembro mais. Odair, dentro dos programas de humor que você fez, o show de rádio, a Camanducaia, o que tinha, qual que era a porcentagem de texto escrito e o que tinha de improvisação também? Vocês costumavam, você e o San Girardi costumavam sair muito do texto, ou era tudo bonitinho, produzido como ele tinha pensado? Não, mas justamente eu falava com o San Girardi e ele não gostava. Porque eu falava assim, o San Girardi, porque ele dava bronca às vezes, porque o improviso, você tem que ter uma colocação mesmo, não vai sair do tema do texto, né? Você tem que ser de circo, vamos assim dizer. Então eu acho o seguinte, que ele, lógico, a gente conversava com ele, falava, mas não vão exagerar, tal. Isso aí fazia com que, principalmente, o Tatá era um cara muito bacana, rapaz. Ele improvisava bastante, sabe? Ele saía do texto e o San Girardi ficava bravo com ele, assim, de brincadeira, né? Então a gente tinha um ensaio antes, né? Uma leitura, né? E aí quando o San Girardi, o Tatá saía do texto na hora, assim, da apresentação, o San Girardi costumava jogar uma bolinha de papel nele, batia, chutava a canela do Tatá. Então esse ambiente que a gente tinha, o Escova, o Weber Daganá, tudo,
era muito frutificante, vamos dizer assim, porque o negócio é o seguinte: se você faz um humorismo com uma carranca, se você faz um humorismo mal-humorado, não existe, né? Então era isso que dava. Realmente o improviso ali era válido, porque principalmente o Tatá era muito feliz nas suas improvisações. Pois é, só para contextualizar o ouvinte, o Tatá a quem o Odair Batista se refere é o grande Nelson Tatá Alexandre, que depois trabalhou com o Faustão, fez parte daquela formação clássica aí do Balancê, do Perdidos na Noite, realmente humorista que infelizmente teve um AVC e está afastado aí do meio radiofônico, realmente um grande talento aí que infelizmente não está mais podendo atuar. Odair, eu sei que você tem um site muito interessante com pequenas mostras aí do que é a Rádio Camanducaia, o radiocamanducaia.com.br, me corrija se eu estiver enganado. Agora sim, você nunca pensou em produzir conteúdo inédito para o seu site ou então para outras plataformas como o YouTube, que vem sendo aí um grande divulgador aí de humor? O negócio é o seguinte: eu acho que a gente precisa fazer um estudo, né, para ver a viabilidade de se fazer isso, e se é aquela velha história: você não pode deixar, né, passar muito tempo, porque apesar da Rádio Camanducaia ainda tem um fiozinho de esperança, né, também de lembrança do pessoal que daquele tempo, na década de 70, ouvia. A gente sente isso o envio dos e-mails, né? E todo mundo, a maioria fala isso: olha, eu era pequeno, né? E o meu pai me levava no futebol e a gente ouvia depois, e todo mundo ouvia o show de rádio. Então, eu acho que isso aí pode trazer, assim, pra gente uma certa simpatia, vamos dizer assim, para voltar a colocar, agora, no caso, na internet, né? Com todas naturalmente, as gravações, etc, tal, e mesmo participação, não ao vivo, mas também, assim, suponhamos, no sábado, hoje, ao futebol. A hora que termina o futebol, eu posso fazer o texto rápido e jogar na internet, não é isso? Pois é, seria muito interessante, seria muito bacana isso. Eu falei do YouTube, né, e esse site, né, de vídeos, ele tem sido uma plataforma para divulgação de trabalhos de grupos humorísticos. Então a gente tem aí um caso aí de sucesso que é o Porta dos Fundos. Você tem acompanhado? O que você pensa a esse respeito? Eu gostaria, desculpe, eu estou te ouvindo mal, por isso que eu fico assim, titubeante. Se você poderia me repetir, por favor? Eu repito sim, Odair, e eu até peço depois para o pessoal aumentar o meu retorno, para o Odair poder ouvir melhor. O Fufunha já aumentou, e eu queria lembrá-los que hoje... Agora sim. E eu queria lembrá-los que hoje é dia do radialista, viu? Parabéns a você, Odair Batista, parabéns, Rodney Brocanelli, Brickman, todos que fazem rádio e que fazem o Showtime. Parabéns a nós todos, porque hoje é o dia do radialista. Maravilha, muito obrigado. Eu tinha até esquecido. Pois é, com relação à pergunta, não sei se você consegue me ouvir melhor agora, é em relação ao YouTube, né? Que é um site que hoje esse site tem servido hoje como plataforma para divulgação de projetos humorísticos. Eu queria saber se você acompanha esses projetos na internet, qual a sua opinião sobre eles, em caso afirmativo. Na verdade, a internet eu não acompanho, não, viu? Porque agora eu vou acompanhar, eu vejo ali, vejo, lógico. Eu acho que o que vocês estão fazendo na internet é um negócio sensacional. O João ficou quietinho aí, o Alckmin. Oi, tô te ouvindo. Tá. Tô te ouvindo. Eu acho o seguinte, esse projeto que vocês fizeram, há quanto tempo isso? Eu não realmente, por essa razão, você vê, eu não acompanho tanto o trabalho assim da internet, porque realmente o tempo é muito escasso, sabe? Eu estou sempre indo aos estúdios para gravação, outros negócios todos, então eu chego à noite,
Aí eu tenho que pegar todos, responder todos os e-mails, etc. E não tem esse tempo, mas agora, lógico, eu vou acompanhar vocês, isso não tem dúvida. Não só vai acompanhar, quando puder e quando quiser irá participar, porque você é uma das glórias do rádio brasileiro. E parabéns ao Brocanelli por estar te entrevistando, viu? Oh, muito obrigado. Puxa vida, não é assim não, tá? O Brocanelli, você não acha que ele é uma das glórias do rádio? Sim, eu acho que sim. Então, porque eu fiz questão de trazê-lo porque ele tem um passado, tem uma história muito bonita no rádio e, além disso, ele é uma das vozes mais requisitadas para trabalhos de publicidade, e ele também consegue fazer vozes caricatas. Então, só para a última pergunta que eu queria deixar para o Odair, você como uma pessoa que convive no meio publicitário, você falou agora que você grava muito, você vai aos estúdios, você deve conhecer muitos publicitários, deve conversar com eles. Eu queria saber o seguinte: por que hoje a publicidade cria tão pouco para o rádio? Na sua opinião, por que isso acontece? É o seguinte, há uma guerra comercial entre rádio e televisão, né? Eu acho que como a televisão tem muito mais faturamento, vamos assim dizer, do que o rádio, isso aí deveria ser o contrário, né? No caso, as agências tinham que jogar os comerciais mais no rádio, no caso, não na televisão e rádio. Mas eu acho que isso aí acontece porque fica muito mais em conta, muito mais barato, vamos dizer, você fazer em rádio, né? E eu não me lembro, eu perdi o final da sua pergunta aí. Por que a publicidade cria tão pouco para o rádio? Por que ela não investe tanto no rádio quanto na televisão? Acho que você já está mais ou menos respondendo isso. Ah, sim. Então, você sabe que há uma coisa interessante. Eu acho que para a televisão é mais fácil, e seria no caso no rádio, porque eu vou só dar um exemplo para você. Há um problema de você ver no ar, ou no ar, na televisão ou no rádio, por exemplo, uma propaganda, né? Um comercial. Então você diz, puxa vida, olha, fácil, né? 30 segundos, etc. Mas você sabe que isso aí, às vezes, esses comerciais, eles levam mais ou menos de 2 a 3 meses para serem feitos. Então, esse tempo que eles perdem, sabe, para a rádio, isso aí é uma coisa interna de redatores de agência de publicidade e do próprio estúdio de gravação, da própria locução. E no final o locutor sempre fica, ele volta de 2 até 12 vezes para reencontrar aquele texto que o redator quer, né? A agência quer. Então isso aí, eu acho que essa demora que existe entre você fazer esse texto para o rádio é muito penosa, vamos assim dizer, e demorada, né? Agora, é lógico que esse mesmo texto às vezes são feitos para o rádio e para a televisão ao mesmo tempo. Mas tem aqueles que só é para a televisão. Então eu acho que isso aí é um dos pontos que parece que dá uma balançada ao contrário aí, entre o rádio e televisão. Pois é, então. Odair, eu quero agradecer pela sua disponibilidade, pela sua participação. Eu quero já deixar o convite aqui para você voltar outras vezes aí com uma melhor condição técnica, para a gente poder bater um papo mais aprofundado sobre rádio e sobre o seu trabalho também. Eu agradeço. Eu posso fazer uma propaganda? Deve. Desculpe, é o seguinte, eu estou com um plano aí, já fiz duas gravações. O estúdio é o Criacoeiro do Nelson Dutra. Nós fizemos eu teve essa ideia de fazer o Trem das 11 do Adoniran Barbosa em vários idiomas. Então muita gente já diz, não, mas já existe, né? Existe, eu digo, você vai cantar, por exemplo, em francês, né? O Trem das 11, fica bonitinho, tal.
E tem o que a gente vê, vou dar um exemplo para você. Quando o Johnny Mathis, ele canta em português, ele fica com aquele sotaque até interessante, bonito, né? Por exemplo, por clown de cinco, centelharo, cententurro, lá namoro. Isso aí, a gente presta atenção, né? Porque se fosse bem o português claro, você era mais um cantor português, né? Então eu estou cantando isso, eu estou cantando em francês, inglês, vou fazer em alemão, japonês, russo, espanhol, italiano e seus blue caps. Entendeu? Já tem gravado em francês e gravado em inglês. Então eu tenho essa ideia para fazer em todas as vozes, e aí então, lógico que eu vou procurar saber qual é o selo do Adoniran Barbosa para comercializar, né, no caso. Pois é, e quando você tiver com esse projeto já pronto, a gente traz você de volta para podermos falar mais sobre ele. Tudo bem. Eu agradeço, Odair, muito obrigado. Olha, um grande abraço para você, um bom fim de semana, que o seu time vença, não sei qual é, isso aqui, eu acho que você é palmeirense. Acertou, como que você fala? Como é que você com sobrenome? Com sobrenome desse, você queria o quê? O Odair, eu sei que é torcedor. O Alckmin é descendente de alemães, né? Ou não? E o Odair, eu sei que é torcedor da Caldense, né? A grande Caldense de Poços de Caldas, certo? Eu sou caldense de Poços de Caldas. Olha, aqui eu sou São Paulino, viu? Tô sofrendo quanto você palmeirense. Eu sei. Eu lembro que quando São Paulo ganhava, você e o San Girardi estendiam lá o show de rádio até altas horas, né? Um grande abraço, Brocanelli, João Alckmin. E um dia desse eu vou abraçá-los pessoalmente. Muito obrigado. Certamente. Mesmo, um grande abraço.